A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre reinando com Cristo em vida. E vou estar lendo o seguinte versículo como base. Romanos capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois bem, o que é reinar? Reinar é governar na qualidade de rei ou de rainha. É dominar, ter afeição ou a simpatia de todos. Mas vamos ficar com esse significado: governar ou na qualidade de rei e rainha. Isto é reinar, tá bom? Às vezes, nós somos como Marta. Lázaro, quando morreu, e Jesus, depois de 4 dias, chegou até a casa de Maria e Marta. Marta, então, teve com Jesus, e Jesus disse a Jesus: olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus começou a conversar com ela, e Jesus disse: olha, ela vai ressuscitar, ele vai ressuscitar dentre os mortos. Eu sou a ressurreição e a vida. Aí ela disse assim: eu sei que no último dia ele ressurgirá, ele ressuscitará dentre os mortos. E Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crer, ainda que esteja morto, viverá. Jesus, a ressurreição e a vida, estava ali próximo de Jesus. E Marta, então, cria em Jesus, mas cria que Jesus podia ressuscitar Lázaro no dia da ressurreição dos mortos, no último dia. Então, trazendo para os dias de hoje, para nós hoje, nós cremos assim: Jesus vai reinar sobre a terra, através de todos aqueles que creem em Jesus. Como galardão, Jesus vai dar cidades para governar. E então nós vamos reinar com Cristo no milênio. Então nós deixamos de desfrutar o reino de Deus em vida aqui neste mundo para estarmos lançando esse domínio, achando que só no milênio o Senhor Jesus vai assentar um trono, assentar lá em Jerusalém, e vai reinar através de Jerusalém, e ele vai ser o rei dos reis, e nós vamos ser reis e sacerdotes aqui na terra, e vamos estar reinando com Cristo daqui lá no milênio. E nós esquecemos de que nós podemos reinar com Cristo aqui e agora. Aqui e agora. Pois bem, no Salmo 115, versículos 15 e 16, diz assim: sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor Deus fez os céus e a terra, tudo bem? Fez ou não fez? Fez primeiro os céus, depois a terra. E ainda diz no 16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então, o céu são os céus do Senhor. O céu é onde Deus está, assentado num alto e sublime trono.
Do céu é que o céu é a matriz, de onde está estabelecido o reino dos céus e da terra. Lá está o nosso Deus. Lá está o Deus. Interessante que a terra ele deu aos filhos dos homens. A terra Deus deu aos filhos dos homens. Então somos nós. Deus delegou ao ser humano a terra. A mim e a você. Ele nos deu nos delegou. E ele respeita as atitudes e decisões do ser humano em relação a governar e reinar na terra. Pois bem, em Gênesis capítulo 1, versículo 27 até o 30, diz que Deus criou o homem, mulher, macho e fêmea, e também a sua imagem e sua semelhança, e deu-lhe domínio sobre todos os animais, plantas, as ervas do campo, para o mantimento do ser humano. Então Deus criou o ser humano e deu domínio, deu autoridade, colocou o homem aqui na terra, homem e mulher, para governar e reinar aqui na terra. E para ele manter-se fisicamente, ele precisava então estar se alimentando dos recursos que o Senhor Deus deu a eles, que são as plantas, a carne dos animais, os peixes, tudo bem? Então isso aconteceu. Pois bem, mas também o ser humano, e Deus também fez o jardim do Éden, colocou o homem no jardim do Éden. O jardim do Éden era a capital daqui da terra. Era a filial do céu aqui na terra, em que o homem deveria estar lá no jardim do Éden, e a partir do jardim do Éden, reinando e governando sobre toda a terra, mas em sintonia e em harmonia com o seu Criador, que estará lá nos céus. Deus fez o homem com o seu corpo, adaptado a esta terra, e deu ao ser humano autoridade, e delegou autoridade ao ser humano. Pois bem, mas para alimentar o corpo físico, nós já falamos que Deus deu todos os animais, as plantas, as ervas do campo, os frutos, né? Enfim. Mas o homem precisava estar alimentando a sua alma, o seu espírito, para que esse relacionamento do homem com Deus estivesse sendo alimentado, sendo realmente o homem estaria recebendo vida. Pois bem, e Deus colocou então no jardim do Éden, no meio do jardim do Éden, uma árvore, a árvore da vida, que o homem deveria alimentar-se para estar tendo vida espiritual, relacionamento com Deus. Mas para Deus provar a fidelidade do homem, porque Deus deu livre arbítrio, livre escolha ao ser humano, colocou também uma árvore chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. E se o homem comesse, foi dada uma ordem, ele certamente morreria. E Deus colocou o ser humano ali para lavrar e guardar a terra. Como lavrar e guardar? Guardar a terra de quem? Havia assaltantes, havia ladrões, havia homens maus, para que naquela época, não, só havia Adão e Eva. Como que então o homem Deus teria colocado o homem ali para lavrar, tudo bem, cultivar, mas para também guardar? Então, nós sabemos que o homem não estava sozinho ali, Adão e Eva. Havia um inimigo
um inimigo lá solto, rondando o Jardim do Éden, querendo entrar e destruir o relacionamento e a vida espiritual com Deus, de Adão com Deus. Então, Adão e Eva deviam então guardar, vigiar, para que esse inimigo não entrasse ali e realmente se pusesse, colocasse o homem contra Deus e Deus contra o homem. Nós sabemos que no Antigo Testamento, quando falava-se do diabo, falava-se bem muito sutilmente e de uma forma que o povo de Israel não entendesse claramente. Por quê? Porque o objetivo principal do Antigo Testamento era estabelecer o monoteísmo, a adoração a um único Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Então não se falava claramente sobre o diabo e seus anjos. Mas numa palavra, os profetas deixavam escapar algo para que as pessoas, o povo de Israel, pudesse entender sutilmente de que havia um inimigo espiritual na terra. E em Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15, o profeta Isaías então dirige-se a sua palavra à Babilônia e compara o rei, imperador babilônico, a Babilônia, com um anjo, né, um anjo chamado Estrela da Manhã, filho da alva, que se exaltou acima das estrelas, acima das estrelas. Estrelas significa anjos, né? E foi precipitado da presença do Senhor, foi lançado por terra. Então havia um anjo que quis ser mais do que Deus, que se exaltou, quis estabelecer um reino paralelo ao reino de Deus, e ele era uma pessoa, ele era um anjo ungido, e ele foi, então, por causa da sua rebelião, foi lançado por terra. Então, ele foi lançado para onde? Para a terra. Alguém diz que Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, neste período, houve uma destruição aqui na terra, um caos provocado por alguém. Alguém diz que, nesse caso, é o diabo. Pois bem, em Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 ao 18, o profeta Ezequiel dirige a sua palavra profética contra um rei, o rei de Tiro, e fala sobre esse anjo da guarda, ungido, né? E também fala da sua soberba, do seu orgulho, da sua rebelião e também da sua queda na terra. Bom, então, aqui estava então este anjo, esse inimigo de Deus aqui na terra. Deus, então, no Antigo Testamento, não falava claramente sobre o diabo e seus anjos, para que não confundisse a mente do povo de Israel, porque a intenção maior de Deus era estabelecer o monoteísmo, conduzir o povo de Israel a adorar um único Deus verdadeiro. E se dissesse claramente sobre o diabo, eles já tinham essa tendência de adorar outros deuses, outros ídolos, muito mais, porque eles estavam na carne, não tinham nascido de novo, muito mais se eles realmente entendessem claramente que havia diabos, né, seus anjos, demônios, estaria se envolvendo mais na idolatria. Nós vemos no caso de Jó, né? Jó acreditava que o mal, o bem e o mal vinha de Deus. Ele desconhecia o que havia
nas regiões celestiais. Né? Bom, agora nós vemos no Novo Testamento que isso foi dito claramente a respeito do diabo e seus anjos, porque hoje nós temos a revelação completa por meio de Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo que veio habitar em nós a partir do momento que nós nos tornamos nova criatura. Pois bem, o diabo ele aparece como um anjo de luz, como um apóstolo de Cristo. Esse negócio de falar que o diabo que aparece com 2 chifrinhos, isso não é verdade. Isso é mitologia. Ele aparece como um anjo de luz, usando argumentos sutis para enganar as pessoas. Ele era sábio, estava ali na presença de Deus, só que agora ele age nas trevas, e das trevas ele então lança os seus dardos contra aquelas pessoas que são de Cristo. Então esse anjo, esse demônio, né, ele entrou em um animal, uma serpente, porque ela era muito bonita. O diabo usa coisas e pessoas lindas, bonitas e sábias para enganar e seduzir aqueles que amam a Deus. E diz em Apocalipse 12:9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Tudo bem? Então ele foi lançado aqui na terra junto com os seus anjos. Pois bem, então o diabo ele entra num animal, numa serpente. Ele não pode falar por si só, porque ele não tem um corpo físico adaptado a este mundo, como o homem tem. E então ele entra em Pai de Santo, entra em animais, para usar estes seres para falar com o ser humano. E qual foi a tentação da serpente? No caso da Eva, né? Duvidar da palavra de Deus. Olha, vocês não devem comer do conhecimento da árvore da vida, porque do conhecimento da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus não quer que vocês sejam igual a ele. Deus quer que vocês sejam ignorantes, tapados. Não é assim que o diabo aparece hoje? Ei, ser crente, ser cristão, ser amar Deus é tapado. Sai daí. Deus não quer que você seja... Deus quer que você seja ignorante. Os líderes da sua igreja querem que você seja ignorante. Você lê a Bíblia, na Bíblia mostra que você leva você à ignorância. É assim? Então, Adão e Eva viviam ali na simplicidade e na comunhão com Deus, dependendo de Deus, confiando de que o Senhor tinha o melhor para eles, tendo comunhão com Deus. Então, o diabo mostra a árvore do conhecimento do bem e do mal, leva eles a duvidar da fidelidade, do amor de Deus e duvidar da palavra de Deus. E depois mostra que eles devem ser independentes de Deus, ser como Deus, ser semelhante a Deus. E então eles foram seduzidos para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois bem, o homem dominava na terra através do jardim do Éden. Por causa disso, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus, expulsos do Éden, e esta sintonia, esta harmonia entre os céus e a terra deixou de existir, porque o pecado faz divisão entre nós e nosso Deus.
E o homem deixou de reinar aqui na terra junto com Deus. Então, quando o homem deixou de se submeter e obedecer a Deus, ele passou a se submeter e obedecer ao diabo. Passou a ter a natureza carnal pecaminosa, relacionada com o diabo, né? E também entregou a chave da morte, a chave de domínio para o diabo. E legalmente, o diabo passou a governar este mundo. Legalmente. Na tentação de Jesus, o diabo apareceu para Jesus e disse o seguinte: olha, mostrou todos os reinos deste mundo, a glória dos reinos deste mundo, e disse: olha, se você se prostrar diante de mim e me adorar, todos estes reinos te darei. Jesus não disse assim: não, esse reino não é seu. Por quê? Porque o homem tinha perdido para o diabo o governo desta terra. Mas o que Jesus fez? Jesus veio a este mundo como homem, como ser humano, que Deus tinha delegado a terra ao ser humano, e através da encarnação de Jesus, Jesus entrou neste mundo, obedeceu, veio como servo e obedeceu ao Pai em tudo até a morte de cruz. Pois bem, aqui nessa tentação, Jesus então disse assim: olha, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele prestarás culto. Então Jesus foi obediente em tudo ao Pai, como homem, encarnado, entrou pela porta. E depois morreu em obediência ao Pai e ressuscitou. Ressuscitou dentre os mortos. O próprio Deus, o Senhor Jesus, o Emanuel, Deus conosco, entra pela porta, se encarna como homem, obedece em tudo a central, o céu, o Pai, Deus que está nos céus, Deus Pai que está nos céus. E então morre na cruz, no lugar de toda a humanidade, no lugar de todo ser humano, sendo que nós deveríamos morrer, mas ele morreu por nós. Sendo ele justo, morreu pelos injustos. Sendo ele sem pecado, morreu por nós, pecadores. Então, Jesus morreu e aí chegou até o diabo e disse: olha, mostrou as suas feridas das suas mãos. E olha, disse: agora você foi vencido. Eu te venci. E legalmente, através do sangue puro e inocente do Senhor Jesus, o diabo foi lá e tomou da mão do diabo a chave da morte e do inferno nas mãos. E recebeu do Pai todo o poder nos céus e na terra. E então Jesus foi glorificado. Em Apocalipse 1, 17 e 18 diz assim: quando o vi, João teve a visão de Jesus glorificado. Caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O diabo não tem nem a chave do inferno nas mãos, mas Jesus tem a chave da morte e do inferno nas mãos. Jesus, depois de ter vencido a morte, ressuscitando dentre os mortos, né, sendo ele a ressurreição e a vida. Então o salário do pecado é a morte, e Jesus pagou esse salário lá na cruz. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus morreu em nosso lugar, sem cometer nenhum pecado como homem. Legalmente tomou então a chave de domínio de Satanás. E hoje
tem todo o poder nos céus e na terra. E agora? Agora, quem crê no Senhor Jesus Cristo sai do império das trevas e é transportado para o reino do Filho do seu amor. A pessoa que reconhece que é pecador, arrepende seus pecados, reconhece que Jesus veio a este mundo e morreu na cruz em seu lugar, como fez aquele ladrão ali ao lado de Jesus, a um dos lados de Jesus. Então, essa pessoa se arrepende, clama pelo sangue de Jesus, seus pecados são perdoados, purificados no sangue do Cordeiro, e ele passa a ser uma nova criatura e nasce de novo, passa a ter o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o qual clama Abba, Pai. E então, em Cristo, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficam para trás, e eis que tudo se faz novo. Estando em Cristo, a pessoa é aceita por Deus, Pai. Aceita por Deus, Pai. Porque ele não chega diante do Pai com as suas próprias vestes de justiça, com as suas próprias obras, mas com a obra que Jesus praticou lá na cruz, em meu lugar, em seu lugar, derramando o seu sangue por nós. E que ele crê realmente, entrega a sua vida ao Senhor, ao senhorio do Senhor Jesus. Então, passa a estar em Cristo. É uma nova criatura. E ele, então, pode reinar com Cristo neste mundo, em vida, usando todos os recursos que estão à sua disposição, usando as armas espirituais, usando o nome de Jesus e repreendendo com autoridade toda a força do diabo sobre que vem sobre você, sobre a sua família, sobre aquilo que você reina. Usando a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, a mesma palavra que o Senhor Jesus venceu para vencer o inimigo lá no deserto. E usando o sangue de Jesus. Quando você peca, você clama pelo sangue de Jesus, e o sangue de Jesus purifica de todo pecado. E o testemunho de Jesus. E aquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário, que refletiu em você, fazendo de você uma nova criatura. Então, quando estamos em Cristo, estamos escondidos em Cristo. E também estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Nisto, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Para reinar com Cristo neste mundo, Jesus é o Rei dos Reis e nós somos reis constituídos por Jesus, por Deus, reis e sacerdotes. E nós reinamos em vida aqui neste mundo. Cada um de nós, toda a igreja, cada um é rei. E como rei, o próprio Deus estabelece o limite para você reinar neste mundo. Deus que coloca isso. E você deve então reinar, estabelecer ali, como se fosse o Jardim do Éden, em sintonia, em harmonia com seu Criador. Cuidado para o diabo não te colocar dúvida de que você é rei, você reina, e colocar dúvida em relação à sua palavra, ao seu amor, ao seu senhorio. Para que ele não venha te enganar e te seduzir. Então, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Estabeleça, veja onde Deus te colocou, te constituiu como rei. Primeiro, a sua vida. Não deixe que o diabo entre na sua vida, na sua mente, na sua alma, para se tornar legal na sua vida. Não. Leia a palavra, medite a palavra, ore, tenha sua comunhão com Deus. E fortalecido e em comunhão com Deus, o diabo não vai tocar em você. Você tem a sua família que você vai reinar.
esposa, filhos, pais, irmãos. Levante-se contra o diabo quando ele se manifestar querendo destruir a sua família e manda ele embora e diz assim: aqui reino eu com Cristo e vocês não têm poder sobre este lugar. Repreenda-o em nome de Jesus e use a palavra de Deus e use todos os recursos que Deus te dá para você vencê-los. O Senhor colocou você lá no local de trabalho. Levante-se, não publicamente, mas secretamente. Levante-se usando as armas espirituais que não são visíveis e não são carnais. Não use armas carnais, porque senão o diabo vence, porque ele é especialista em usar armas carnais, porque ele tem sintonia, harmonia, né? E com a natureza carnal. Nessa área ele vence. Mas use as armas espirituais. E não deixe que o diabo venha te deixar envergonhado, venha tirar aquele emprego que o Senhor Deus te colocou ali para reinar, para produzir, para governar naquele lugar. Na escola, qualquer lugar. E o Senhor te deu dons espirituais, dons ministeriais, para, através desses dons, ser usados para abençoar as pessoas, suprir as necessidades das pessoas. Não permita que o diabo venha roubar isso de você ou impedir que você coloque em prática no lugar onde o Senhor te estabeleceu como rei. Então estabeleça o limite. E o Senhor, então, e cuidado com o engano da serpente. A serpente, o diabo, ele aparece como um anjo de luz, sempre tentando colocar dúvidas da palavra de Deus, sempre colocando Deus contra você, que Deus se esqueceu de você, que você não é importante para Deus, que você é ignorante, Deus quer a sua ignorância. Não dê lugar à serpente, porque é através da dúvida que o diabo entra na sua vida, entra no seu reino. Então, reina com Cristo em vida. Reina com Cristo em vida. Reine com Cristo em vida. E você vai ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus. E então nós vamos ver aqui alguns versículos que diz o seguinte, olha, as provas da certeza do amor de Deus. Uma das formas de você realmente reinar é permitir que o amor de Deus flua na sua vida e através da sua vida. E o diabo vai querer tirar, interromper a sua comunhão com Deus e impedir que esse amor seja inundado no seu coração, seus pensamentos, seus sentimentos, sua vontade, seus desejos. Bom? Então, vamos ler para nós terminarmos esta palavra. Diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais
mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, somos por meio dessas coisas, né? Nossa tribulação, nada disso poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nada. E você pode ser mais do que vencedor. Você pode reinar com Cristo, assentado nas regiões celestiais, tendo o poder do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus, em harmonia com o seu Criador, como se você estivesse no jardim do Éden. E o diabo vai tentar de tudo para te colocar você contra Deus, para que você perca esta comunhão, perca este lugar, que as regiões celestiais, nós podemos falar que no jardim do Éden era Adão e Eva que vivia, hoje, lugares celestiais, a nossa mente, nossa mente, né? Está voltado totalmente ao Senhor, nossos pensamentos, sentimentos, vontade, assentados, mesmo estando aqui fisicamente, nós estamos assentados lá com Cristo, permitindo que o Senhor reina sobre as nossas vidas. Né? Então, estando assim, somos mais do que vencedores. Ainda mais no versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus é amor e reinamos junto com Deus. E permanecendo esse amor no nosso coração, Deus permanecerá conosco. Esse amor a Deus e amor também às pessoas a quem Deus criou a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então, mas o que eu acho interessante é que em todas essas coisas, todos os problemas, todas as dificuldades, todas as tempestades, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É por meio de Jesus é que somos vencedores. Estando em Cristo, somos vencedores. Estando em Cristo é estar na palavra. A palavra de Deus é Cristo. Jesus, ele se fez carne. E essa palavra deve estar no nosso coração. Então, reine com Cristo em vida. Não seja como Marta. Cristo vive em você e te deu poder e dá poder. Deu todos os recursos necessários para você vencer o diabo. Não jogue lá para frente e viva uma vida destruída pelo diabo, porque o diabo quer matar, roubar e destruir, quer que você viva na ignorância. E não lance mão daquilo que Jesus, o cabeça, colocou à sua disposição como filho para vencer, como Jesus venceu. Não permita isto. Mas use essas armas e seja mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus, estando em Cristo, assentados nas regiões celestiais, escondido em Cristo, que é escondido na sua palavra, que é escondido no sangue de Jesus, que é usando a autoridade do nome de Jesus, da palavra do Senhor. E assim você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, reine com Cristo em vida neste mundo, para que o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, seja glorificado na sua vida e o Senhor Jesus se manifeste de uma forma gloriosa, sendo você um representante, um embaixador de Cristo neste mundo tenebroso. Deus abençoe você e a sua família, e tudo quanto você administra e que o Senhor colocou na sua mente como limites para você reinar, que Deus abençoe e você seja produtivo e glorifique a Deus e não impeça e você impeça que o inimigo venha tirar a glória de Deus reservada para você em administrar aquilo que o Criador colocou nas suas mãos. Deus abençoe.